bem-vindos, cartão maluquinhos, cartão doidinho. Já viu, né? Tem vinheta agora. Subimos o nível aqui. Meu nome é Patinhas, esse é o Cartologia. Para você que já é de casa, é muito bom revê-los. Para você que está chegando pela primeira vez e desafiando a estatística, porque 95% de vocês já pulou para o próximo vídeo, bem-vindo a um canal que se dedica a duas coisas: falar muito sobre futebol e usar muita análise de dados para isso. A gente foca muito no Cartola FC e o papo do vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o rendimento dos estaduais. Chega, então foi aqui, a gente plugou no Footstats, que é a fornecedora de scouts do Cartola FC, e olhamos como que foi o rendimento dos times durante todos os campeonatos estaduais, utilizando a mesma regra. Então a gente vai estar falando basicamente primeiro sobre as duas principais pontuações. A pontuação geral, que é a pontuação normal, considerando gol, considerando assistência, e o Imortal é o melhor time até o momento, uma média de 5,52 pontos por jogo. E eu sei que todo mundo vai falar: ah, mas estadual do Grêmio é muito fácil, porque o Campeonato Gaúcho tem ele, o Inter e uns times de várzea. Eu sei, mas acho que todo time tem um campeonato estadual relativamente fácil. Assim, o futebol hoje já é muito desproporcional. Entre o Campeonato Mineiro e o Campeonato Gaúcho podem ser mais acusados disso do que o Carioca e o Paulista. Mas, cara, a gente tem que partir de algum lugar, né? E o fato é que com a entrada do Soares e uma certa revitalização da defesa, o Grêmio tem conseguido excelentes resultados e com muitos gols. Não é surpreendente. Depois veio o grande dinismo, que pô, conseguiu o troféu, né? Não com São Paulo, seu maldito. Mas o importante é que ele conseguiu e o Fluminense de fato tem feito muito gols. O Cano vai aparecer em algum momento dessa apresentação ainda. Seguindo depois vem o Palmeiras aí, infelizmente, não tenho o que falar, o time continua ganhando tudo o tempo todo. E o Vascudo que subiu, muito louco pensar que os top 4 times que estão entrando no Campeonato Brasileiro, de acordo com a pontuação do Cartola, 2 deles vindo da Série B, é algo bem surpreendente. Na lanterninha, que eu acho que vale destacar, e também é um pouco compreensível, é o Botafogo e o Santos. Não tem feito bons campeonatos. O Bahia, que participa tanto do Campeonato Baiano quanto da Copa do Nordeste, teve um começo um pouco pior, né? Teve alguns vexames aí, mas conseguiu engatar nos últimos jogos. Recentemente o Bahia tem sido um destaque positivo. Só que, se a gente pensar só na pontuação básica, ou seja, tira o SG, tira o gol e tira a assistência, a gente tá tentando focar pessoas, cara, jogadores, times que conseguem sofrer muita falta, fazer muito desarme ou bastante finalização, não necessariamente convertendo em gol. Aí você tende a ter os times que, de fato, estão apresentando um bom futebol e não estão só vivendo de bons momentos de gols. E aí você pode ver que o Grêmio já dá uma despencada, todos os times reduzem a pontuação normal, porque está tirando as maiores pontuações, mas aí fica um pouco mais claro. Você vê Palmeiras e Corinthians agora fechando o top 4, o Vasco e o Grêmio se mantendo aqui. Um ponto positivo para o São Paulo. O São Paulo foi um dos times com as maiores finalizações, também acho que foi até o momento da desclassificação o time com maior quantidade de gols do Campeonato Paulista. Você pode ver que a pontuação básica de São Paulo é muito bom. O duro de escalar jogador de São Paulo é que ele só joga um jogo, né? Depois ele só joga o campeonato do departamento médico aí. Fluminense novamente mantendo do top 4, agora indo pro top 5, e o Bahia com a pontuação básica crescendo cada vez mais. Quem eu gostaria de chamar a atenção, muito cuidado, é o Mengudo. O Mengudo, você pode ver aqui quando a gente falou da pontuação geral, ficou, cara, na parte de baixo ali, e mesmo quando a gente tá falando da pontuação básica, também não tá sendo um bom time. Ou seja, tem peças bem específicas do Flamengo pra gente conseguir acessar, mas Vitor Pereira continue fazendo o trabalho incrível que você está fazendo. Não ossos críticos, jamais. Então vamos lá agora falar um pouco por posição. Falando nos atacantes, igual eu comentei, o Cano tem feito um campeonato fantástico, isso tem puxado muito a média do Fluminense. É claro que aqui também, quando você pega a média por posição, times que só tem um ponta lá e o ponta manda muito bem, a média fica um pouco melhor, né? Só que seguido vem o Internacional com um ponto de curiosidade. Acho que quando todo mundo viu o Grêmio lá na frente, pensou: caraca, o ataque do Grêmio que tá puxando. Não é. É muito a defesa do Grêmio que colocou o Grêmio naqueles patamares. Só que o Internacional é o segundo. Em terceiro vem o Corinthians, muito por causa da ação do Calvo. E aí depois vem Pedro Raul, o inimigo do pênalti, aí garantindo o Vasco. E o Flamengo com o Pedro aí na quinta posição. Muito cuidado você tentar acessar peças de ataque, que é histórico, né? O Palmeiras é um excelente time, mas o ataque não é aquele ataque formidável. Você não tem top atacantes do Palmeiras, Red Bull, Bragantino e Botafogo até agora que estão se destacando tanto aqui. Falando dos ditos cujos, Pedro, Cano e Soares fazem o top 3, surpreendendo um total de 0 pessoas. Acho que eles têm feito as maiores médias de pontuação
esperadas dos gols que você já via no Fantástico. Cara, Pedro com uma média de 15,8, bem absurdo. Cano 14,3, Luiz Soares 10,3. Então, cara, qualquer cara que tá conseguindo manter uma média acima de 10 pontos, eu sei que vai falar que é estadual, mas é muito formidável. O Rony, pra gente estar falando do Palmeiras ali, figurando mais na média de 8,15. De novo, né? É um jogador que participa bastante, mas não é exatamente aquele cara. Chamou muito a minha atenção aqui, Roger Guedes com 9,98, é o poder do calvo aí. Se a gente vai falando agora da zaga, e novamente que eu tava comentando, o Grêmio traz muito ponto vindo da zaga, uma zaga muito sólida, e o Palmeiras também, né? Não à toa que é um time que perde pouco, e para você perder pouco, você tem que tomar poucos gols, né? Disruptivo. Depois vem Fluminense Internacional, e lá embaixo a gente tem Santos, Red Bull Bragantino e Bahia, Bahia que tomou muito gol já. Se a gente pegar os top jogadores, vem o Murilo, vem o Gustavo Gomes, então faz sentido estar figurando esses dois, Bruno Alves do Grêmio. A gente tem Vasco e Gil, e Corinthians sendo aqui aparecidos como o Manuel Capasso e o Gil. E uma menção honrosa ao jogador mais humilde do futebol brasileiro, Léo Pelé. Que saudades que eu tenho de você no meu São Paulo. Nem ferro. Falando então agora dos nossos top meio-campistas, Palmeiras, Grêmio, Fortaleza e São Paulo. O São Paulo aqui muito puxado pelo ponto do Galopo. Como o Galopo foi o maior artilheiro do São Paulo até agora, com 7 gols, e obviamente isso não estava vindo então do ataque e estava muito centralizado nele, só o Galopo acabou puxando toda essa média para o São Paulo. Galopo que agora está com o joelho completamente esbagaçado, então você pode simplesmente relevar esse ponto. Chama atenção as oportunidades que a gente vai ter no meio com o Fortaleza, e aí a gente já sabe até inclusive quem está puxando esse ponto aqui no Fortaleza. Os nossos menininhos aqui, os melhores meio-campistas. Rafael Veiga, que também tem um dos melhores começos de ano dele na história do Palmeiras. Cristaldo e Vinícius, o Vina e John Arias do Fluminense, que de fato tem dado incríveis assistências. Alex Teixeira, que tem sido um cara do gol do Vasco nos momentos de que o Pedro Raul não tem entregado o que todo mundo esperava que ele entregasse. E o Jair aí mantendo a sua tradição de um bom desarmador. Se a gente for falar dos laterais, tem um nome, o nome da besta enjaulada com ódio, que é Puma Rodrigues. O cara tem uma média de 9,36. Ele é líder de desarmes no Campeonato Carioca. Definitivamente é o cara que tem que estar no seu time. Se você está pensando em colocar um lateral que tem oportunidades de desarmes, tem feito um campeonato abismal. Piquerez eu não acho que é diferente do que você já imaginava, ele já era um bom desarmador no ano passado, tem se mantido. Marcos Rocha tem uma excelente sinergia junto com o Dudu, é muita assistência para gol ali. Só voltando, quais outros times que se destacaram é o Fluminense com Alexander e Samuel Xavier que a gente já sabe que tinha algumas características um pouco mais ofensivas. Quem tava faltando aqui era o top 10 geral de goleiros. O duro de você avaliar a pontuação de goleiro é que tem goleiro que é bom porque não toma gol, tipo o Everton, e tem goleiro que tá aqui porque ele é muito acionado, tipo o Rafael do São Paulo. Então é difícil aqui a gente conseguir tirar um pouco da causa e efeito entre o time ser ruim e o goleiro aparecer muito, time ser bom, o goleiro conseguir bastante pontuação e não trazer nenhum gols. Mas chama atenção a presença de Everton, Fábio e Cássio aqui no top 5. Depois a gente tem no bottom 5 aqui o João Paulo, Rafael e Adriel do Grêmio. Se a gente pegar o top 10 geral aí, misturando tudo, misturando todas as posições, obviamente que a gente vai ficar muito próximo dos atacantes, né? Eles fazem mais gols, dão e recebem mais assistência, são os caras que vão estar figurando aqui entre os 10 melhores posições. Só com a menção honrosa do glorioso Puma Rodrigues, está aqui com 9,36. Aqui nessa posição geral, já foi removido... Não, nessa posição geral, estão só considerando jogadores no momento que foi gerado os gráficos que estavam como ativos no mercado. Então, se já teve alguma modificação para lá, tipo, pô, o Pedro com certeza não vai jogar, ou ele não é nem mais dúvida, tá anulado, aí não tem como a gente saber no momento que a gente está fazendo essa nossa análise. Não tem como muito a gente saber no momento da nossa análise. E por hoje é só. O vídeo já acabou ficando um pouco longo. Depois a gente vai ter mais um falando sobre, cara, dado então as melhores pontuações, mas considerando o preço, dado que a primeira rodada a gente quer jogadores baratos que façam muito pontos, quem são os jogadores com as maiores médias quando a gente divide pela cartoleta que ele vai ter no começo?
O Pedro a gente sabe que é muito bom, mas ele tá custando muito caro também. E aí eu acho que tem uns jogadores bem diferentes aí pra gente comentar. Muito feliz de estar de volta com vocês. Espero que vocês gostaram. Se gostaram, por favor, curte, compartilha, dá o like, faz aquele negócio todo lá que ajuda a gente. Deixa os comentários aí. Segue a gente no Instagram, onde a gente vai estar postando esses materiais durante a semana próximo da primeira rodada. E também entra no nosso Telegram, a gente sempre costuma mandar conteúdo por lá. É isso. Como sempre, mais uma vez. Vai, Cartola!